Fala galera, Leandro Lima na área, vamos falar da Onça Pintada, vamos falar do Amazonas FC, porque depois de uma sequência de 7 jogos sem perder, a Onça agora já completa 2 jogos sem vencer. Mas afinal de contas, o que pode acontecer com a Onça a partir de agora? Será que não dá mais para olhar para cima com o sonho do acesso? Será que é hora de se preocupar ali com uma possibilidade ali de queda? Nem lá, nem cá? Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, roda a vinheta. E para você que está conhecendo agora o nosso canal, não esquece de fazer a inscrição, hein, cara? Fortalece aqui o futebol amazonense. Se inscreve no canal, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo, dá o joinha maroto e, enfim, você sabe que aqui você pode chegar e ficar, porque aqui é a casa do futebol amazonense. Pois é, galera, vamos falar desse jogo, dessa derrota contra a Chapecoense, né? A gente teve uma sequência aí, como eu disse na abertura do vídeo, muito boa, de 7 jogos sem perder, mas essa é a magia do campeonato de pontos corridos, né? Quando você consegue uma sequência muito boa aí, ou com empates e vitórias, você começa a olhar para a parte de cima da tabela, e quando você perde também 2 jogos em sequência, já começa a se preocupar ali com alguma coisa, né? Eu acho que não é hora de desespero, nem lá nem cá, mas a gente tem alguns pontos importantes aqui que a gente tem que falar sobre esse jogo em específico contra a Chapecoense e também um pouco sobre o cenário geral, né, desse campeonato alucinante, desse campeonato que é o primeiro, a gente nunca pode esquecer isso, pessoal, é o primeiro campeonato do Amazonas FC. Às vezes, eu já falei aqui inúmeras vezes, às vezes a torcida pega muito pesado, sinto que pega muito pesado com o time, e a gente tem que entender uma coisa aqui que eu acho que é fundamental. O primeiro ano, pessoal, é sempre o mais difícil para quem está chegando numa divisão tão forte como é a Série B. Sabe, a gente não está falando da D, a gente não está falando da C, que cada uma tem o seu nível de dificuldade, os seus problemas, mas a gente está falando, assim, do último andar antes da elite do futebol brasileiro, entendeu? A gente está falando ali da antessala, do pré-elite futebol brasileiro. Então, assim, não é fácil, tem equipes muito fortes e, para um ano de estreia, eu acho que o Amazonas, até aqui, está indo muito bem. É claro que os torcedores, vislumbrando a possibilidade ali do acesso, né, e mesmo a gente aqui da imprensa, quando a gente começa a vislumbrar essa possibilidade, claro que empolga, claro que a gente fica animado, porque a gente já fica pensando assim, nossa, ano que vem, sabe, jogar contra as grandes equipes do futebol brasileiro, todo final de semana, meio de semana, vai ter um jogaço aqui na Arena da Amazônia e tudo mais. Então é claro que isso empolga a gente, mas eu acho que não dando para chegar na Série A, tá tudo bem. E nunca é demais lembrar também que o campeonato não acabou, a bola ainda vai rolar, ainda tem muita coisa. Mas se a gente não consegue chegar no primeiro ano, gente, ok, tá de boa. Sobreviver é uma coisa que eu sempre falo aqui, desde o início mesmo, antes do campeonato começar, eu sempre falei para vocês aqui de 2 cenários, assim, que a gente tem que colocar o Amazonas nesse primeiro ano. Sabe? O primeiro cenário é um cenário ruim de um time que vai lutar para não cair. O segundo cenário é, não vai lutar para não cair, em compensação vai conseguir ali ficar numa zona de uma marola boa, sem ameaça, sem conseguir ir para cima e também sem ter ameaça de ir para baixo. Esses foram os 2 cenários que eu coloquei ainda no início da temporada. Um acesso já é uma curva bem fora do gráfico, muito bem-vindo, né, se acontecesse, mas já era tratado como uma curva fora do gráfico para um time que está no seu primeiro ano, certo, pessoal? Então, eu acho que é importante a gente lembrar isso. E lembrar principalmente o seguinte, com o Amazonas, nesse campeonato, ainda que ele não consiga acesso, ainda que tenha alguma dificuldade ainda pela frente, mas é o ano em que o clube vai olhar para a divisão, vai entender a divisão, e principalmente vai corrigir os erros eventuais que teve, porque já vai ficar mais cascudo, já vai ficar entendendo mais o terreno que ele está pisando. Agora a gente vai ouvir aqui os trechos da coletiva
do técnico Rafael Lacerda após esse jogo contra a Chapecoense, que a Chape venceu por 2-0, né? E eu vou fazer alguns comentários em cima aqui das falas do Rafael Lacerda. E a primeira questão que ele falou aqui depois do jogo foi sobre a superioridade do Amazonas em termos de posse de bola e finalizações diante da Chapecoense. E que, de certa forma, né, esses números aí não demonstram o placar no fim das contas, né? Claro que a Chape venceu o jogo, venceu por 2 gols, perdão. Então, assim, quem não assistiu o jogo pode ter dito assim, nossa, a Chape deitou e rolou. Venceu bem, venceu tranquilo. E na prática, né, o Amazonas deu trabalho, mas não conseguiu reverter esse trabalho em gols. E o Rafael Lacerda falou sobre isso, vamos ouvir o que ele disse. A gente foi, como a gente fez um jogo ruim contra o Brusque, hoje a gente foi muito superior à atuação contra o Brusque. É difícil falar isso, mas na minha opinião, e a gente respeita a opinião dos outros, caso não concordarem, que a gente foi superior à Chapecoense. Ah, mas a Chapecoense ganhou de 2-0, sim. A gente teve mais controle da partida, nós tivemos o dobro de finalizações, a gente teve 21 finalizações contra 10, mas a nossa bola não está entrando. E, infelizmente, a bola do adversário está entrando. Para mim, se resume a vitória da Chapecoense. Não vou tirar os méritos, né, porque tem um grande trabalho feito pelo Gilmar Dalpozo, mas a vitória da Chapecoense se resume a um lampejo do lateral direito, Marcelinho, que acertou aquele chute de muito longe. A gente não podia tomar esse gol, a gente tomou. O segundo gol é consequência, nós estávamos com o time todo na frente, uma transição de bola parada, mas eu não posso ir contra o que eu vi. Claro que eu vou rever a partida, mas agora, respondendo depois da partida, a nossa equipe fez um bom jogo, teve o controle da partida, teve variações em muitos momentos, saída com 3 com Ezequiel, saída com 3 com o Renan, saída sustentada, enfim. Mas perdemos o jogo, temos que agora avaliar internamente algumas coisas que a gente precisa ser feito, algumas trocas que precisam ser feitas, mas é muito cedo, o jogo acabou faz pouco tempo, e aí trabalhar, baixar a cabeça agora, falar pouco, trabalhar e pensar em ganhar o jogo do Novo Horizontino na próxima rodada. Bom, interessante essa colocação do Lacerda sobre o desempenho da equipe que às vezes é melhor, mas não consegue vencer. E aí a gente tem que abrir um parênteses aqui pelo seguinte, isso é muito a cara do Campeonato Brasileiro da Série B. Por exemplo, o Amazonas já fez isso em outras ocasiões, já conseguiu ter um desempenho melhor e perder o jogo, porque o adversário vai lá e acerta uma bola, assim como teve jogos em que o Amazonas, na minha opinião, principalmente assim, jogou mal, não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol, mas acabou indo lá achando um gol e ganhando o jogo. Então, assim, isso é muito a cara do Campeonato Brasileiro da Série B. Por exemplo, tirando aí algumas equipes, a gente vê isso acontecer em vários jogos, não é só nos jogos do Amazonas, não. Às vezes a equipe está ali, acerta, acha um gol e ganha uma partida. Eu acho que o lance é ter constância, sabe? É ter constância e, principalmente, não desanimar, sabe? Não deixar abater, sabe? O caminho é longo, por exemplo, ficou mais distante agora do sonho do G4, mas ainda tem muita bola pela frente. Tem 10 jogos pela frente, os demais têm 9, né? E o Amazonas, lembra que ainda tem aquele jogo do primeiro turno contra o Goiás. E lembrando, nunca é demais, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, a gente está muito perto ali de fazer os 45 pontos, são 39, ou seja, 2 vitórias aí para se livrar de qualquer ameaça de rebaixamento. Mas vamos seguir aqui no que disse o Lacerda na coletiva. E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre chances de acesso e também sobre o perigo de rebaixamento, o possível perigo, e essa questão de fazer logo os 45 pontos para se livrar de qualquer chance de rebaixamento. A preocupação, ela sempre existe, sempre vai existir. A gente tem que ter pés no chão, e eu tenho pés no chão. Numa matemática que a gente fez, a gente queria pontuar aqui, fazer de 4 a 6 pontos, e a gente está voltando com 0. A gente queria fazer de 4 a 6 pontos para entrar de vez na briga pelo acesso. O Amazonas, eu vou dizer que o Amazonas não tem mais chance de subir? Claro que não. O Amazonas ainda tem chance. Mas a gente precisa entender que a gente precisa de 2 vitórias, de atingir os 45 pontos. Falei isso ao final do jogo para os atletas.
Essa coisa de sonho, de euforia, tem que ficar para fora, tem que ficar para a torcida, para a imprensa. Nós aqui não vivemos com sonho, nós aqui vivemos com trabalho. E hoje a gente precisa remontar, a gente precisa. Perdemos o jogo, sim, mas fomos muito melhor do que na partida contra o Brusque. Como eu falei na pergunta anterior, o gol no lance totalmente isolado. A Chape não produziu para fazer 2-0 na gente. Mas vão dizer, mas perdeu, perdeu. A responsabilidade é minha. Né? Mas os atletas precisam também assumir em algum momento. A nossa bote não pode finalizar 21 bolas no gol adversário e a gente não fazer o gol. Os caras vão lá, finalizam 10 e fazem 2 gols. Tem alguma coisa errada. Então a gente vai ter que sentar, avaliar, pés no chão, fazer de tudo agora, preparar a equipe da melhor maneira possível. Vamos ter uma semana para treinar, coisa que a gente está muito tempo sem ter. Para vocês terem ideia, nos últimos 12 dias, esse time titular praticamente fez 3 treinos. 3. E todos eles em véspera de jogo, que a gente tem que treinar muito pouco. O desgaste é muito grande com as viagens, não estou aqui reclamando, mas essa semana ela vai ser importante para dar treinabilidade para os atletas, né? Principalmente para o pessoal que vem jogando. Vão ter alguns dias aí para recuperar e aí ter a semana cheia para a gente trabalhar para o jogo contra o Novo Horizontino. Pois é, pegando esse gancho aí dessa dificuldade para treinar. Bom, Lacerda, é claro que a gente tem aí uma coisinha a mais em relação aos demais times do futebol brasileiro. A nossa posição geográfica, ela atrapalha bastante a logística e acaba forçando realmente essa questão das viagens mais longas. Isso atrapalha realmente a questão dos treinos e tudo mais. Porém, é aquela história. É uma coisa que o Amazonas precisa se acostumar. É o primeiro ano ainda, mas precisa se acostumar porque essa é a realidade. A nossa realidade geográfica vai ser sempre essa, né? A gente sempre vai estar distante e vai ter semanas imprensadas, por exemplo, como essa, onde o time joga no início da semana, quase no fim de semana. Então, assim, essa dificuldade ela vai existir. E vai ficar pior, entre aspas, né? Eu digo pior porque não dá para ver isso como uma coisa ruim. É quando, por exemplo, o Amazonas chegar numa Série A, e aí, por exemplo, de repente ele começa ali a fazer boas campanhas e consegue uma vaga, por exemplo, para jogar uma Copa Sul-Americana. Então ele vai ter Copa do Brasil, vai ter Sul-Americano e o próprio Campeonato Brasileiro. Isso é uma possibilidade aqui, né, de um sonho que a gente tem. Então, assim, tem que começar a se acostumar com isso. Então, assim, fica pior, como eu disse para vocês aqui, no futuro, com mais competições, com mais viagens para fazer. Mas é a realidade que a gente tem que encarar se a gente quiser ser grande. Estamos distantes, sim, de todos os ali do eixo sudeste, do eixo sul. A gente vai ter que fazer saídas fora de casa, como a gente fez essa para jogar, por exemplo, 2 partidas no sul, como foi uma contra o Brusque e outra contra a Chapecoense. Essa é a realidade de quem quer ser grande. Então, não adianta, assim, eu entendo realmente o desabafo do Lacerda e concordo com ele, porque dificulta muito a vida, dificulta essa questão do treino, da treinabilidade da equipe, mas essa é a realidade. E, Lacerda, creio eu que no melhor dos mundos é daqui para mais. O negócio vai ficar ainda mais difícil, porque, se Deus quiser, esse time vai crescer ainda mais. Lacerda também falou sobre a questão do aproveitamento nas finalizações, né? Ele já deu uma pincelada sobre isso, né? Mas lembrando, nunca é demais lembrar que no jogo contra o Brusque, né, se dessa vez o time finalizou mais, no jogo passado ele não deu um chute a gol. Ou melhor, não deu um chute sequer no gol. Eu poderia estar aqui falando que sim, que é o desgaste, que é nos últimos 12 dias nós ter feito apenas, o time titular praticamente ter treinado apenas 3 vezes, porque teve jogos, né, teve sequência de 3 jogos, nesses 12 aí, 3 a 4 jogos, muita recuperação, muito descanso para os atletas, porque as viagens, mas não, eu não vou colocar a desculpa no desgaste. Ali é tomada de decisão. Mas me incomoda o fato da gente finalizar, assim como eu fui cobrado, né? Na minha última coletiva antes do jogo, depois do jogo contra o Brusque, onde a nossa equipe praticamente não finalizou, hoje nós finalizamos 21. 21 finalizações contra 10. De 10 a Chape fez 2 e nós tivemos talvez uma chance real que foi a do Barbie. Que ele finalizou de dentro da área, que o goleiro fez um milagre. Fora isso, chutes para fora, chutes sem tanta precisão.
Então, assim, mas isso é uma tomada de decisão do atleta, entra a parte individual também. A gente tenta no coletivo, na parte tática, criar essas situações e prova que o time taticamente conseguiu criar situações para finalizar e fazer os gols. Mas aí entra a questão individual, aí entra a tomada de decisão, né? Também vou ter que sair em defesa dos atletas, muito tempo sem fazer treinos de finalizações por essas questões. O exemplo do Enio, do Serafim, do Luan, que nos últimos 12 dias praticamente não fizeram nenhum treino de finalização. Porque, como eu falei, treinaram apenas 3 vezes em 12 dias. E não tem como os atletas com a perna pesada trabalhar a finalização. Claro que os atletas que entraram na partida, o caso do Bolt, o caso do Barbie, o caso do Dentinho, esses atletas sim conseguem treinar um pouquinho mais. Mas, infelizmente, o resultado não veio. Agora reorganizar, cabeça no lugar, falar menos e trabalhar mais. Bom, pessoal, e eu perguntei aqui do Lacerda o porquê da opção dele de lançar o Dentinho, tendo aí o Sassá no banco como opção no jogo contra a Chapecoense. Simplesmente porque eu preciso tomar decisões. E a gente tem 23 atletas à disposição no dia do jogo, fora os atletas que ficaram em Manaus, né? A gente vai colocando os atletas, tanto os que são titulares e tanto os que entram, é por mérito dos atletas, não é? O Lacerda não coloca aleatório. O Lacerda não decide tudo sozinho. Logicamente que a responsabilidade ela é sempre minha. Mas a gente tem uma comissão técnica, a gente tem o João, a gente tem o Ibson, a gente tem que está no banco com a gente tem o Neto, que fica lá em cima, o analista passando informações. As substituições são muito baseadas no que a gente está vendo no dia a dia. Se o Dentinho foi premiado para entrar, é porque ele trabalhou melhor durante a semana e mereceu. Não estou dizendo que o Sassá não trabalhou, mas no nosso entendimento como comissão técnica, o Dentinho merecia entrar no jogo. Simples. Bom, sobre a contratação do Dentinho, o que eu digo é o seguinte: até aqui, até esse presente momento, para mim, o Dentinho não parece mostrar condições físicas, sabe, de atuar na equipe, sabe? Não vi ainda nenhum momento, nada que justifique ali que ele possa resolver o problema do Amazonas. Pode ser que o Dentinho desande a fazer gol aí nos próximos 10 jogos que faltam, mas até o momento, para mim, é um cara que não vai resolver o problema do Amazonas. E eu acho que isso deve servir de lição, assim, de uma reflexão mais profunda do time, que é o seguinte: você trazer jogadores da aposentadoria, do tipo do Jô, por exemplo, Jô fez 6 gols no Amazonas, 3 foram em cima do Operário, rebaixado no Campeonato Amazonense. Depois fez 3 gols aí no Campeonato Brasileiro da Série B, mas num cômputo geral, sabe, a gente olha assim para o Jô e não está na figura do Jô o cara que vai resolver os problemas do Amazonas. Dentinho é a mesma coisa. É claro que o Lacerda, como ele disse, né, ele viu os treinos, né, a gente não pode ver os treinos, os jornalistas não têm acesso aos treinos, então a gente não tem como dizer quem treinou melhor, quem não treinou melhor. Então o Lacerda justificou assim a sua escolha pelo Dentinho, mas sinceramente falando, em termos de, pelo menos, forma física, eu escolheria o Sassá para tentar alguma coisa no jogo contra a Chapecoense. Repetindo, né? Pode ser que daqui para frente o Dentinho faça gol nos 10 jogos que faltam, conquiste o acesso, vire o herói, ganhe uma estátua no estádio Carlos Amici ou na Arena da Amazônia, qualquer coisa do gênero. Mas até aqui, eu olho para o Dentinho, voltando, como diz, de uma aposentadoria, e posso dizer para vocês aqui, não me parece ser esse o caminho que o Amazonas deve tomar, principalmente para a próxima temporada. Tem que parar de olhar para quem já parou de jogar e focar em caras, por exemplo, como o Enio, como o Matheus Serafim, jogadores que ainda estão dando, como diz, resultado, ainda estão entregando alguma coisa, e investe nesses caras, entendeu? Porque mesmo que o cara tenha um talento assim sobrenatural, e a gente sabe que o Dentinho assim teve uma carreira boa, né, jogou no exterior, mas não é nada assim, sabe, fora da curva. O Jô até tinha muito mais munição e recurso que ele, mas eu acho que está na hora de parar de olhar para esses caras assim, achando que eles vão, sabe, surgir, ressurgir aí das cinzas e conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, ontem, no jogo contra o Brusco, contra a Chapecoense, eu teria ido de Dentinho. Eu também perguntei do Lacerda aqui sobre o peso da ausência do Alvarino nesse jogo contra a Chapecoense. Vamos ver o que ele disse. Não, a gente não lamenta a ausência de atletas. Lógico que eu gostaria de ter contado com o Alvarino, gostaria de ter contado com o Torres,
Mas por isso que se chama grupo, né? Não é time, é grupo. Acho que a defesa se portou bem no jogo, não passou pela dupla de zaga, por exemplo, né? No caso, tu perguntou do Alvarino, acho que o Fabiano muito sólido na defesa, fez uma partida, na minha opinião, quase que impecável. Miranda também muito bem, os dois. Se for analisar os dois gols que a gente toma, o primeiro gol é um chute da intermediária, né? E o segundo é uma transição. Transição, acho que de bola parada. O Fabiano e o Miranda estavam no ataque, tentando o gol de bola parada. A gente toma uma transição onde a gente não mata a jogada na origem. O Fabiano ainda dá um pique de praticamente 60, 70 metros para tentar chegar, para interceptar o cruzamento. Não consegue, mas também o segundo gol é consequência. Mas a gente não fica lamentando as ausências. E essa pergunta eu joguei no ar, cara, porque eu quero deixar uma última reflexão aqui para os próprios jogadores do Amazonas, né? Por exemplo, eu falei isso no vídeo passado, que eu achei a expulsão do Alvarino totalmente desnecessária, feita no momento para evitar uma jogada quando o time já estava nos acréscimos, o jogo já estava perdido, e o Alvarino foi lá e fez uma falta duríssima e acabou sendo expulso. O que eu digo para vocês é o seguinte, gente. Ele fez falta, o Diego fez falta, sair do time em algum momento, eles vão sair, seja por um cartão, seja uma lesão, por qualquer outro problema que seja, mas é muito importante a gente não perder de vista o seguinte, evitar os cartões desnecessários, porque num jogo como esse, por exemplo, a gente perdeu um cara que poderia estar ali. Como o Lacerda falou, não, o substituto ali mandou bem e tal, aquela coisa toda assim, mandou bem, mas no fim das contas a gente perdeu por 2 gols de diferença. Então, eu acho muito importante que a gente comece a prestar atenção nesse detalhe de cartões desnecessários. É isso, galera. Vou ficando por aqui, mas como vocês sabem, aqui no canal do Lenderson Lima, o futebol não para.